Então, bom dia, uma excelente Mariápolis a toda esta linda comunidade que está unida aí na estiva. E agora gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência de vida. Eu fiz algumas anotações para conseguir resumir um pouquinho. Então, quando eu tinha 2 dias de vida após a morte da minha mãe, eu fui adotada pelos proprietários da fazenda que aí é estiva. Moravam conosco várias famílias que ajudavam o papai nos vários trabalhos. Todos eles faziam parte da nossa família e eu recordo que meus pais faziam tudo por eles. E eu os queria muito bem, era como meus irmãos. Eu cresci num ambiente muito sereno, muito tranquilo. E minha mãe era de um coração enorme, de uma grande generosidade. Ela trazia os doentes para casa e eles só saíam depois que estavam curados. Quando eu fiz 5 anos, a mamãe faleceu. E foi o meu primeiro encontro com a dor. Aos 7 anos, soube pelo papai que eu era adotada. Mas eu acolhi a notícia com muita simplicidade. E ao nosso lado tinha um senhor, era justamente meu pai biológico. E foi muito lindo, porque pela primeira vez na vida eu pude beijá-lo e tomar a sua bênção. E através dele eu soube que tinha uma irmã que nasceu antes de mim e que tinha outros irmãos por parte dele. Quando eu comecei a estudar, eu tive que ir para a cidade mais próxima, que é Caxias, e lá eu frequentei uma das melhores escolas, que é a Colégio das Irmãs, e eu adquiri uma formação completa em todos os sentidos. E na casa, lá em Caxias, eu encontrei um verdadeiro anjo que cuidava muito bem de mim. Enquanto eu crescia, comecei a conhecer a realidade social ao meu redor. Sobretudo, o forte contraste entre a riqueza e a pobreza, e isso era muito forte dentro de mim. E nasceu uma grande exigência de justiça, de querer mudar as situações dolorosas em torno a mim. Comecei a me empenhar com várias iniciativas sociais, com a ajuda das colegas do colégio, a me empenhar também na paróquia. E cada vez que eu voltava de férias para casa, na fazenda, eu percebia que o relacionamento com meu pai adotivo era muito bonito, era lindo. Nós nos queríamos muito bem. E ele fazia de tudo para me ver sempre feliz. E de repente ele faleceu. E eu tinha apenas 18 anos. Imaginem, após isso, iniciou para mim um período extremamente difícil, doloroso. Parecia que a vida não tinha mais sentido. E foi justamente nesse contexto que eu me preparava para o vestibular. Mas, entrando na faculdade, eu experimentava uma insatisfação por tudo. Esperava o sábado para as festas com os colegas da universidade, ambientes que eu nunca tinha frequentado antes. Porém, nada me satisfazia. Sentia um vazio cada vez maior dentro de mim. Foi um período que eu pensei até em me afastar da igreja, me afastar de Deus. Um dia, 5 dos meus colegas morreram num acidente automobilístico. Diante deste quadro tão doloroso, me questionei. Por quê? Mas por que isso? E nenhuma resposta. Algum dia depois, convidaram-me para o encontro dos jovens no movimento dos focolares em São Luís, onde eu estudava. E logo depois, eu participei de uma Mariápolis, que é um encontro como este. E ali eu toquei, experimentei a realidade do paraíso. Encontrei a mesma vida de Jesus quando ele veio sobre a terra. Percebia que o amor verdadeiro circulava entre aquelas pessoas, que cada um
estava pronto a dar a vida pelo outro. E naquele clima eu fui totalmente fulgurada. Pela primeira vez eu experimentei uma plenitude nunca sentida antes. Que Deus me amava imensamente, particularmente, assim como eu era. E naquela Mariápolis eu vi o Evangelho vivido. Que não era uma utopia viver o Evangelho. E naquela Mariápolis eu encontrei cristãos autênticos, cristãos coerentes. E estar com eles, conviver com eles naqueles dias, era como se eu tivesse reencontrado a minha verdadeira família. E reencontrei o verdadeiro sentido da minha vida. E senti que por Deus valia a pena eu viver e gastar toda a minha vida. Várias frases do Evangelho me impressionaram, como: tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazes. Amar a Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo. Amar a Deus não é o que diz, ó Senhor, mas aquele que faz a minha vontade. Ou então, meu Deus, por que me abandonaste? Vocês não imaginem como estas frases revolucionaram a minha vida. Eu aprendi a amar Jesus no próximo, que antes eu imaginava que eu soubesse. E procurava também amar, sobretudo, Jesus crucificado e abandonado. E recordo-me que logo após a morte de meu pai, aos 18 anos, eu sofri uma grande decepção. E percebi que o perdão que eu tinha dado naquela época não tinha sido total. E eu fui numa igreja, diante de Jesus no tabernáculo, e pedi a graça do perdão, do total perdão. E Jesus me deu essa graça de perdoar totalmente aquelas pessoas. Vocês não imaginem, eu experimentei uma alegria imensa, uma liberdade enorme. E assim continuei no empenho de amar nas pequenas coisas. Aí eu experimentei que também, pouco a pouco, os relacionamentos desses colegas da faculdade foram mudando. Já não existia aquele clima de egoísmo e começou a se estabelecer entre nós um verdadeiro clima de amor, o amor recíproco. E muitos descobriram o verdadeiro sentido da vida, colocando Deus em primeiro lugar na escala de valores. Recordo-me que tinha uma colega que ninguém gostava dela. Como a gente diz, fulano é antipático, né? E ao invés a gente tem que amar a todos. Reencontrando com ela, logo após a Mariápolis, ela passou a ser a minha predileta, porque nela eu encontrava Jesus crucificado e abandonado. Então era uma alegria enorme poder estar com ela, conviver com ela, estudar com ela, dividir o meu lanche, o meu tempo, ouvir as suas dificuldades, as suas alegrias, e nos tornamos grandes amigas. Ela escrevia tudo que o professor dizia na sala de aula, até os respiros. E ela me emprestava os cadernos, e era muito legal, porque depois que eu escrevia tudo, né, nos meus cadernos, eu emprestava para os colegas na sala de aula. E o 6º ano eu fui fazer no Rio de Janeiro, no Hospital Souza Aguiar. E ela sentiu o mesmo desejo, só que o namorado disse, olha, você só vai se residir na mesma casa que a Lucinda, porque é só nela que eu confio. Imaginem, e assim foi. Na casa de uma amiga, onde eu residia, logo nos primeiros dias, elas se desentenderam, teve uma briga daquelas. Imagina, e ela me implorou, Lucinda, vamos sair daqui, porque senão eu vou ter que voltar para São Luís. E por amor puro a ela, deixei a casa daquela minha amiga e fomos morar com uma outra família. Então se estabeleceu realmente uma verdadeira amizade, o amor de Jesus entre nós.
E há poucos dias eu soube que ela está com Alzheimer. Vocês não imaginem a dor que foi para mim, porque eu a quero muito bem. Então, quando o papai faleceu, deixou-me como herdeira única dos bens. E com o passar do tempo, eu sentia cada vez mais claro que Jesus me pedia um sim totalitário. Aquele olhar de amor que Jesus fez ao jovem rico, eu sentia que era feito também para mim. Vem, deixa tudo e me siga. Assim eu fiz. A família, os amigos, os bens, as excelentes propostas de trabalho na minha profissão como médica, deixei tudo. Decidi segui-lo, colocando-me totalmente à disposição da obra para contribuir na realização dos seus desígnios sobre a humanidade, para realizar o testamento de Jesus. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. Então, me preparei, fui para Lupiano, uma pequena cidade sobre o monte, onde a lei da cidade é o amor recíproco, a fim de aprofundar essa espiritualidade. E no final de 2 anos eu estava pronta para partir para qualquer parte do mundo, para justamente ajudar a contribuir na construção da unidade entre todos os povos. E para minha alegria, imaginem, fui para Portugal. E ali eu não conseguia encontrar um trabalho na minha profissão porque precisava a equivalência do diploma. E para isso demorava muito, porque na universidade eles fazem todo um estudo e dão uma nota final. Mas eu sentia que eu precisava trabalhar. Não encontrando trabalho, eu me propus a trabalhar como mulher a dias, como se diz em Portugal, que aqui no Brasil a gente diz empregada doméstica. E certo dia eu estava na igreja, diante de Jesus, Eucaristia, justamente me questionando, mas Jesus, eu estou aqui à tua causa, eu quero trabalhar e não encontro, já há dias que eu saio o dia inteiro à procura de trabalho. E uma senhora percebeu que eu estava aflita, veio até mim, prendeu-me no braço e perguntou o que eu precisava. Eu disse, de um trabalho. E ela disse, amanhã pela manhã você me encontra que eu tenho uma irmã que precisa de ajuda. E assim foi. Fomos até a casa dessa sua irmã. Quando ela abriu a porta, eu me deparei com aquela pessoa cadavérica, sentada, com a mão no queixo, com as pernas cruzadas, esquelética. E eu disse, sim, é ela que eu quero, porque nela eu vejo o vulto vivo de Jesus crucificado e abandonado. E esse Jesus eu posso amar com toda a minha alma, com todo o coração, com toda a mim mesma. E ela, a dona Maria Emília, era uma pessoa muito exigente, porque os portugueses, enfim, ela não fazia nada. Sentada, se afundava no sofá, falando só do passado, porque também ela tinha perdido o filho e o esposo no acidente aéreo. E vivia somente dentro das situações dolorosas que ela tinha vivenciado. Estava numa depressão profunda. Sofreu também de um acidente vascular cerebral leve e ela tinha uma certa dificuldade ao caminhar. E ali eu me empenhava em fazer tudo, aquela comida mais gostosa para ela. Tive que fazer também, estudar a culinária portuguesa, justamente para ela saborear. Lavava, passava, limpava a casa, cuidava dela. E a um certo momento eu sentia que eu precisava ajudá-la concretamente a sair dela. Eu coloquei um jarrinho perto dela e disse, Dona Maria Emília, me ajude, eu estou muito ocupada, coloca água nas plantas, elas estão precisando de água. E ela me disse, tu que és empregada, tu que tens que molhar. Eu disse, mas eu estou tão atarefada. Bom, ela foi de ponta de pé para que eu não visse. Começou a colocar água nas plantas.
No dia seguinte, ela fez a mesma coisa. Imaginem, ela se libertou. Ela começou a viver, a sair dela. E me disse, olha, me arruma, eu quero ir para a pastelaria. Era aquela pastelaria mais famosa de Portugal. E por ela a gente ia todo dia. Mas eu disse, não, dona Maria Emília, a gente ia de táxi. A gente vai um dia sim, outro não. E interessante que quando eu estava na pastelaria com ela se reunia com as amigas da idade dela e falavam só coisas do passado. Às vezes passava uma voluntária, uma pessoa do movimento na porta. E certo dia me chamou uma jovem senhora e me fez para que eu não dissesse nada a ela. Eu disse, um momento, dona Maria Emília, eu vou ali e já volto. E essa senhora jovem me disse, olha, eu sou filha dela e eu venho percebendo o relacionamento entre vocês. Eu vejo que vocês se querem muito bem. Você é a empregada dela? E eu disse, sou. Ela disse, posso dizer a você que eu estou com inveja do relacionamento de vocês, porque eu vejo que é muito bonito. Se você puder arrumar minha mãe, preparar minha mãe também psicologicamente, levar até a minha casa, porque faz muito tempo que eu não me encontro com ela. E assim eu fiz. Preparei Dona Maria Emília, conversei com ela e fomos jantar com a filha, na casa da filha. E foi tão lindo porque a partir de então a filha começou a dar assistência à mãe, a vir visitá-la, trazendo presentes, coisas que ela gostava. Mas a coisa mais linda, a graça maior que eu posso dizer dessa experiência é que Dona Maria Emília não entrava numa igreja há mais de 20 anos. Mas ela foi envolvida de um amor, do amor de Deus. Através dessa presença de Jesus entre nós, de Jesus no meio, ela foi envolvida por esse clima. E ela sentiu o desejo de entrar numa igreja, de confessar e receber Jesus Eucaristia. E ali foi uma grande conversão. E a nossa felicidade foi muito grande. Então, quem deixa pai, mãe, campos, recebe o cêntuplo nesta terra. Hoje eu vejo a Estiva com uma linda escola de qualidade, com uma capela que tem a presença contínua de Jesus Eucaristia, que era um sonho que eu tinha desde pequena. Enfim, tantos cêntuplos que eu já encontro sobre a terra. Não dá para enumerá-los, mas a minha gratidão a Deus é imensa e também a vocês. É uma gratidão enorme. Atualmente eu resido em Brasília. E para construir Jesus no meio, continuamente, eu procuro fazer aquela experiência daquela vela que, para estar acesa, ela vai se consumando aos poucos. E assim eu procuro, sendo ensinada, recomeçando sempre, perdendo a ideia, amando Jesus abandonado, me fazendo uma com o outro. Enfim, para dar justamente vida à luz que é Deus entre nós, que é Jesus no nosso meio. E eu não poderia deixar de compartilhar, antes de terminar essa minha experiência, eu gostaria de compartilhar com vocês que aos 5 anos, quando eu perdi a minha mãe adotiva, eu senti que era Maria, Nossa Senhora, a minha mãe. E eu tenho certeza que foi ela que fez me encontrar a sua obra, que é a obra de Maria. E agora eu quero agradecer a cada um de vocês, quero desejar a cada um uma plena Mariápolis e façam essa experiência de deixar de fora tudo para que Deus viva esses dias em vocês e entre vocês. Que só Ele preenche o vazio, que só Ele é o nosso tudo. Obrigada. Feliz Mariápolis a cada um em particular e um grande abraço.